sono logo depois de acordar muito cedo, depois do almoço ou em outros momentos do dia é normal. Mas você já parou para pensar se a falta ou o excesso de sono podem impactar a sua saúde? Para responder essas e outras dúvidas, hoje o Momento Saúde Naval conversa com a Capitão Tenente Médica Camila Baia. Vamos lá? Tenente Camila, bem-vindo ao Momento Saúde Naval. Conta um pouco da sua especialidade médica pra gente. Claro, com o maior prazer. Então, eu sou especialista em otorrinolaringologia e tenho área de atuação em medicina do sono. Realmente, Daniel, os problemas de sono são muito frequentes e, infelizmente, muitas vezes eles não são diagnosticados ou identificados. A gente vai ter distúrbios desde um sonambulismo a um distúrbio de movimento durante o sono, mas os principais, mais prevalentes, os que a gente mais vê no dia a dia e também nos nossos consultórios de especialidade, são a apneia obstrutiva do sono, que é um distúrbio onde o paciente durante a noite faz pausas na respiração, como se fossem fechamentos da garganta acontecendo várias vezes ao longo da noite, e também o distúrbio de insônia, que seria a dificuldade para iniciar ou para manter o sono. Bom, o sono afeta a saúde das pessoas de inúmeras formas, porque o sono está envolvido em muitos processos fisiológicos que têm a ver com quase tudo na nossa vida. Então, o sono vai ter influência na imunidade, o sono vai ter influência no nosso bem-estar, naquela energia para a gente passar bem durante o dia. Mas os principais sintomas que os pacientes vão trazer são sintomas de ronco, cansaço, sonolência diurna. E um impacto que é muito importante a gente lembrar é que pacientes que tenham distúrbios de sono, eles podem estar mais propensos a desenvolver doenças cardiovasculares, como por exemplo, o infarto agudo do miocárdio, o acidente vascular cerebral ou AVC, também conhecido por alguns como derrame. E também os pacientes podem ter risco aumentado também para doenças como demências no futuro. Muitas pessoas ainda não sabem que existe um especialista para tratar dos distúrbios de sono. Inclusive, muitos colegas da área de saúde ainda não conhecem essa especialidade, que é uma especialidade relativamente nova. Então, realmente é preciso sim uma conscientização maior sobre os distúrbios do sono, para que as pessoas tomem conhecimento e consigam identificar a origem dos seus sintomas, que muitas vezes estão relacionados ao sono e isso não é identificado. Dentro da área de medicina do sono, a gente tem diversos exames que podem ajudar a gente no diagnóstico de alguns distúrbios. Existe, por exemplo, um exame chamado actigrafia, que vai medir ali a movimentação da pessoa durante o dia, durante a noite. Outros também, como por exemplo um teste de latências múltiplas do sono, que é um exame que dura um dia inteiro e uma noite inteira para a gente ver se essa pessoa tem muita sonolência durante o dia. Mas o exame que é realmente mais utilizado e que é o exame que é considerado o padrão ouro para o diagnóstico da apneia obstrutiva do sono, por exemplo, é o exame de polissonografia, que é um exame que é realizado num laboratório do sono e a gente monitora o paciente durante toda a noite para identificar o que pode estar acontecendo durante o sono desse paciente. A polissonografia tem como objetivo simular o sono do paciente como se ele estivesse dormindo na casa dele. Então o paciente comparece até o laboratório do sono e ele vai ser todo monitorizado. Nesse exame a gente vai monitorizar as ondas cerebrais, que é o eletroencefalograma, para saber se esse paciente está efetivamente dormindo ou não, se ele está passando por todos os estágios de sono, desde o mais leve até o mais profundo. A gente também vai monitorizar outras coisas, como por exemplo o eletrocardiograma, para a gente identificar se esse paciente faz arritmias durante a noite. A gente vai monitorizar a oximetria para ver se o oxigênio desse paciente cai durante a noite e muitas outras coisas. Então vai ser uma noite ali toda monitorizada para a gente poder identificar exatamente tudo o que acontece. Sempre que houver a suspeita de que algo não está muito certo durante o sono, o ideal é que esse paciente procure atendimento médico e, de preferência, que seja encaminhado ao especialista do sono para que a gente possa investigar da forma correta.
Os tratamentos para os distúrbios do sono vão depender muito de cada diagnóstico. Por exemplo, se a gente estiver falando sobre um diagnóstico de distúrbio respiratório, como por exemplo a apneia obstrutiva do sono, a gente vai ter um grande leque de opções de tratamento. O CPAP, que é o uso do aparelho com a máscara durante a noite, é uma das opções, mas temos também tratamentos cirúrgicos, existem também placas dentárias que podem ajudar a gente nesse tratamento, exercícios com fonoterapia e outras medidas comportamentais, como por exemplo a perda de peso, evitar o tabagismo, evitar o uso de bebida alcoólica e outros mais. Já caso esse paciente tenha outros distúrbios, como por exemplo insônia, a gente precisa avaliar como é a rotina desse paciente, avaliar se vai ser necessário alguma medicação ou se esse paciente tem outros distúrbios associados, como por exemplo um hipotireoidismo, um distúrbio de ansiedade e outros mais. Sim, a gente sempre recomenda que para que a gente evite problemas relacionados ao sono, o paciente adote hábitos de vida saudáveis e a gente recomenda também o que é conhecido como a higiene do sono, que nada mais é do que adotar hábitos como, por exemplo, se deitar e se levantar em horários semelhantes, manter horários regulares das suas refeições, manter atividade física como uma prática regular, então a recomendação é pelo menos 30 minutinhos, 5 vezes por semana, e manter também sem tabagismo, evitar bebida alcoólica e diversos hábitos saudáveis que a gente pode recomendar como medidas gerais, mas é importante também que cada um procure direcionar o seu tratamento para cada caso. Bom, então agora a gente vai conversar com a Sargento Almeida, ela é paciente do ambulatório do sono. Então, eu fui na clínica médica e participei que eu estava tendo muita dificuldade no meu sono. Eu acordava todo dia 3 horas da manhã, muito ofegante, transpirando muito. E por esses sintomas, ele achou melhor me encaminhar para a clínica de polissonografia aqui no Marcílio Dias. Quando aqui cheguei, eu fiz o exame e aí eu fui diagnosticada com apneia do sono grave. E aí eles me encaminharam para um outro exame, porque eles acharam melhor que eu usasse um aparelho chamado CPAP para que eu tivesse um sono mais seguro, né? Porque eu descobri que a apneia era uma baixa oxigenação durante o meu sono. Eu fiquei até um pouco assustada, mas a equipe foi maravilhosa, me tranquilizou e depois desse exame eu consegui o aparelho do CPAP. Trouxemos para vocês aqui hoje um exemplo de um aparelho de CPAP, que é um dos tratamentos possíveis para ronco e apneia do sono. O CPAP é considerado o tratamento padrão ouro, principalmente para apneias mais graves. É um aparelhinho que vai ao lado da cama e ele é conectado por um tubo que vai ser ligado em uma máscara. Esse exemplo de máscara já é um exemplo um pouquinho ultrapassado. Hoje a gente já utiliza máscaras menores do que essas. E essa máscara vai ser colocada no nariz do nosso paciente para que ele possa respirar de forma mais confortável e sem as obstruções da via aérea acontecendo ao longo da noite. Então o paciente passa a dormir utilizando essa máscara durante toda a noite, todos os dias, de forma que as apneias deixam de acontecer e o ronco também pode ser eliminado com o uso desse aparelho. Bem, a clínica, ela me recomendou, né, quando eu fiz esse tratamento, eu estava muito obesa, eles recomendaram que eu fosse na nutricionista, eu fui no endócrino para fazer uma reeducação alimentar, me encaminharam para cirurgia bariátrica e também que eu passasse a usar o aparelho durante o meu sono. Olha, se você tiver com dificuldade de dormir, se você acorda de madrugada, se sente ofegante, está transpirando, por favor, vá no seu médico para que ele possa avaliar se você não sofre de apneia do sono grave. O CPAP, que é esse aparelho aqui, ele pode salvar vidas. Como um recado final, eu gostaria de orientar a toda a família naval que por acaso esteja passando por alguma dificuldade relacionada ao sono, que procure o seu médico de referência, procure o SMI, para que seja avaliado se vai ser necessário ser encaminhado a um especialista para investigar de forma correta o seu distúrbio do sono e para que a gente possa te ajudar.
Gostaria também de lembrar que ronco não é piada. Muitas vezes é feita piada sobre esse sintoma, mas ele é um alarme, é um sinal muito importante de que algo errado pode estar acontecendo com a sua saúde e que pode trazer problemas graves, como um infarto e um AVC. Então, cuide da sua saúde, para que você esteja mais bem disposto para trabalhar, para que você não esteja mais propenso a cometer erros durante o dia, porque essa também é uma das consequências de um sono prejudicado, acidentes de trabalho, acidentes de trânsito. Então vamos nos cuidar, vamos cuidar da saúde e vamos cuidar do nosso sono. Bom, Tenente Camila, muito obrigado por esclarecer mais dúvidas, né, sobre o impacto que o sono pode ter nas nossas vidas. O Momento Saúde Naval fica disponível nas principais plataformas de áudio, no site e no aplicativo do Saúde Naval. Ouça os próximos episódios e até a próxima.